Olá, amigos, tudo bom? Então, hoje é domingo, dia 29, dia de Santa Marta. Santa Marta é considerada a santa que ensinou-nos a acolher Jesus. Na Bíblia cita em alguns momentos a intimidade, uma certa intimidade, a amizade que Santa Marta tinha com Jesus. Acolheu ele algumas vezes em sua casa e preparava a comida para Jesus. Eu quero falar com você sobre a questão da Nicarágua e tentar abordar algo que não se aborda aí, né? As preocupações maiores do que nós vemos. Porque tem pessoas que não estão se preocupando com o que está acontecendo com a Nicarágua, com as pessoas da Nicarágua. Outros se preocupam e ficam visualizando apenas o sofrimento deles que estão lá, mas não pensam na estrutura do mal que está agindo em diversos países. Então a bola da vez é a Nicarágua. Isso parece que muitas vezes não tem muito a ver conosco, mas daí a gente descobre que tem algo a ver, não é? Então a Nicarágua, pelos dados que se recebem, há mais de 300 mortos, não mortos com mortes normais dentro de hospitais, doenças, acidentes, mas assassinatos. E não assassinatos com brigas pelas ruas, mas assassinatos pela mão do governante. Você sabe o que é isso? Pessoas civis, moradores do país, que têm a sua liberdade diante de Deus, diante da humanidade, de ir para as ruas, de falar, gritar e exigir, ela ser assassinada. Você sabe, meditou isso, não é? E não só uma morte, mas mais de 300 mortes, e muitas dessas mortes, pessoas jovens, pessoas lá com seus 18 anos, que foi para a rua, exprimindo o seu desejo de ser um cidadão, de manifestar sua contrariedade. Todos podem manifestar sua contrariedade. E pelo fato dela manifestar sua contrariedade, ela levou uma bala na cabeça. E quem é o autor dessas mortes? O governante, Daniel Ortega. Né? Então Daniel Ortega é o governante da Nicarágua, é um homem criminoso, é um revolucionário, é um assassino, é um homem de família milionária, é um revolucionário, como disse, chegou no poder pelas armas, pelas mentiras, não é? Pela manipulação de dados da mídia, pelo aparelhamento da justiça e pela ajuda daqueles órgãos que todos esquerdistas, né? Como nas escolas, os maus professores, os maus sacerdotes, que colocam toda a doutrina esquerdista na cabeça das pessoas e das famílias, fazendo o populismo, oferecendo soluções fáceis para todas as coisas, enganando toda a população e a população acreditando que um determinado homem vai fazer todo o bem necessário para a população. Isso é muito difícil de acontecer, a gente sabe na realidade, mas eles pregam a facilidade. Com essa mentira sendo disseminada dentro das escolas, dentro alguns movimentos sociais esquerdistas, as pessoas acreditam, dá credibilidade para um mentiroso, o mentiroso, maldoso, revolucionário, assassino, sanguinário, comunista, chega ao poder e depois que ele chega ao poder, ele sedimenta, ele completa todo o aparelhamento em todos os níveis da sociedade, ele compra os deputados, ele compra os juízes, não é? Ele vai ampliando o seu poder e achatando a liberdade do povo, tomando do povo todas as oportunidades de serem, né, de manifestarem. Então ele toma as armas do povo, ele não deixa o povo mais se manifestar pelas redes sociais, por todos os meios normais. Então, a tática do governo, a forma que ele chega por meio das mentiras, chega por meio do aparelhamento, das promessas, do populismo, não é? E aí, depois que chega ao poder, ele acaba com todas as oportunidades da população. E quando a população está num nível de sofrimento máximo, a população resolve ir para as ruas para exigir a mudança da governabilidade, a parar de tantos crimes, né? Estancar a criminalidade. Aí o governante, ao invés de admitir que está fazendo mal para a população inteira, ele não quer sair do poder. Então essa é a característica de um socialista. Ele chega ao poder através da mentira, do populismo, das falsas promessas, do aparelhamento, do disseminamento das propostas esquerdistas, né? Levando os jovens a não pensar nas escolas com os maus professores e os maus clérigos,
e depois que ele chega, ele não tem essa habilidade, ele não tem a hombridade de sair do poder para dar oportunidade a outra pessoa. A característica muito forte é não sair do poder. Né, que nós vemos aí, é difícil você tirar um esquerdista do poder, em qualquer que seja a cátedra dele, a cadeira dele, qualquer que seja, se ele é professor, se ele é diretor de algum centro, se ele é prefeito, o que seja, ele não consegue, ele não tem esse espírito de liberdade para o próximo, ele não tem amor ao próximo, como diz o Evangelho, né? Então, hoje na Nicarágua o povo quer a mudança de poder, o que o governante faz? Assassina o povo. Não é? Então, mesmo que demais países pedem para que ele cesse tanto assassinato, tanto número de assassinato, pede apenas para poder parar. A igreja hoje na Nicarágua está entrando em conversa com ele, mediando a conversa para que ele diminua, não é? Esses crimes. Ele não aceita, ele prefere matar pessoas inocentes. Mas isso não é demais para eles, essas pessoas da esquerda. Eles matam, inclusive, a criança no útero da mãe. Então eles querem esse assassinato. Eles são a favor da pedofilia, que é matar a pureza da criança. Então matar para eles não é nada demais. Por isso eles ferem exatamente os 10 mandamentos. Eles se consideram deuses, eles não amam o próximo, eles matam, eles roubam. Tudo que é contrário aos 10 mandamentos. Não é? Então a esquerda tem essa característica de entrar no poder de um país que está crescendo. A Nicarágua é um dos países mais pobres da América Central, mas ela tem os seus meios de crescer, dados por Deus, pela natureza. Mas a esquerda chega e impede a população de crescer, prometendo um falso crescimento e tira exatamente a vida e a liberdade das pessoas. Então isso é um problema para nós, porque nós temos que estudar o que está acontecendo na Nicarágua. A mesma coisa que está acontecendo na Nicarágua, em uma forma maior, acontece na Venezuela. Lá o ditador, o Nicolás Maduro, chegou no poder nessa mesma característica, como salvador da nação, como homem que vai fazer a economia crescer, vai dar liberdade, vai dar igualdade para todas as pessoas. E depois que ele chega ao poder, ele cria mecanismo para não mais sair do poder. E como é que é esse mecanismo? Ele vai em todas as instituições onde tem povo e mata a liberdade do povo, trata o povo como coletivo. Não é? Então isso é uma característica que nós temos que nos alertar diante disso. Na Venezuela foi a mesma coisa. A Venezuela estava um país próspero, um país de riquezas, não é? De exportação de petróleo. O petróleo era barato, mais barato do que um litro de água. E aí hoje o pessoal não tem itens básicos, né? Pessoas estão fugindo da Venezuela, vindo para o Brasil para trabalhar nas mais humildes profissões. Pessoas que lá eram engenheiros, hoje no Brasil estão trabalhando nas mais humildes profissões para não passar fome. Então, outra característica que tem do governante esquerdista é que ele vai diretamente contra a igreja, contra o cristianismo, contra o catolicismo e contra a família, porque essa instituição, igreja e família, é a instituição mais poderosa que tem. Quando essa instituição está com poder, está avançando, ela traz benefícios para todas as pessoas e ela ofende o criminoso. Então, quando o esquerdista criminoso entra no poder, uma das primeiras coisas que ele vai é contra o catolicismo, contra a família. Você percebe que nesses lugares a igreja ela não tem mais braços de ação, eles impedem a fala dos pastores, né? Na Venezuela a mesma coisa. Hoje o Nicolás Maduro mata a população de todas as formas, com tiro na cabeça, prendendo as pessoas sem julgamento, com a economia fraquíssima, as pessoas lá estão morrendo por falta de remédios básicos. Lá não adianta você ter dinheiro, não adianta ser rico. Se você é rico aqui no Brasil e for para lá, você vai ser um miserável, porque você pode levar dinheiro, mas o seu dinheiro não vai comprar nada. O seu dinheiro vai ser um papel podre, não vai ter o que comprar. Então isso é que é a pobreza. Todos lá estão iguais na miséria. Por mais que tenha uma pessoa lá que tenha dons de desenvolvimento, ela não tem como desenvolver, porque a miséria tomou conta, através de um governante maldoso. Então a mesma característica do governante da Nicarágua é também da Venezuela. São essas pessoas socialistas, que impedem o povo de ter sua propriedade privada, de ter o uso das armas para se proteger, de ter a liberdade de manifestação, de ter uma justiça que não seja ideológica. Não é? O juiz iníquo, sempre tem o juiz iníquo. E eles achatam também todo o espírito empreendedor. Não é? Então, juntamente com a Nicarágua, a Venezuela, em um nível maior está Cuba, porque há mais de 50 anos vive toda essa desgraça.
O governante que chegou lá tomou toda a vida, o direito da vida e a liberdade do povo. Acabou com a igreja. Em Cuba, houve um momento em que Bento XVI teve que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para que desse liberdade da igreja católica ter os seus cultos, ter as suas celebrações, não é? Então, é a mesma característica. Chegou ao poder, acaba com o povo, mata o povo. E até aquele povo que estava junto deles, né? Você tem aquele povo que apoia o esquerdismo. Quando chega um determinado momento que esse povo que apoia o esquerdismo começa a acordar, que ele chama de dissidentes, eles vão lá e assassinam o povo, né? Da mesma característica é também a China. A China, a Coreia do Norte, não tem religião, as pessoas lá perdem toda a liberdade, as pessoas não sabem nem que existe outro mundo. Nesses países, no máximo que eles podem fazer é deixar uma igreja, eles montam a igreja com esquerdistas, eles montam seus próprios padres para que o povo acalme-se, achando que ali é alguma igreja, mas o Deus dessas igrejas, quando eles deixam essas pessoas manifestarem, é o próprio governante que se acha o Deus. Semelhante ao que está acontecendo, o que aconteceu em todos esses 3 países que eu disse, esses demais países, o México agora teve uma eleição que entrou um socialista lá. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele abaixou o salário dele. Aí as pessoas vão achar que lindo, que maravilha, mas aí é a maneira da mentira, de pregar mentira. Porque ele coloca na mídia que ele está diminuindo os seus ganhos para as pessoas adormecerem, né? Não despertarem para o perigo que vai vir. Porque a princípio eles abrem mão até de algum salário, mas eles vão aparelhando tudo. Quando as pessoas acordarem, já não tem mais justiça, não tem liberdade, não tem instituição, não tem igreja. E quando vão para a rua, levam um tiro na cabeça. Semelhante a isso, que vem mais na nossa preocupação é as pessoas que estão no Brasil, como os esquerdistas que estão no poder agora estão montando um poder contra a direita, né? O poder central, que é pelo pessoal do PSDB, do Geraldo Alckmin, do Ciro Gomes, do próprio Lula que está preso, do governador de Minas Gerais, da Dilma. Todo esse pessoal é a mesma característica. Não se engane, eles são a mesma característica. Eles são mentirosos. Eles vão com aquela cara de bonzinho, de que vai ajudar o pobre, mas quando chegar no poder faz a mesma coisa. Eu digo sempre o seguinte, essas pessoas que eu citei, Lula, governador de Minas, a Dilma, essas pessoas, eles não nos matam porque, não é porque eles não querem, é porque não podem. Porque no Brasil ainda existem algumas instituições que estão de pé. E o povo ainda resta um pouco de liberdade para nós. Tá certo? Então não se engane, se nós adormecermos, esse pessoal vai fazer essas maldades conosco, vai meter tiro na nossa cabeça também. Então o que está acontecendo lá é um conjunto, é uma engrenagem do que acontece em vários países, não é um acaso não. O pessoal da esquerda está xingando o governador lá, o governante da Nicarágua, mas não é um acaso. Eles estão falando para a gente que a preocupação é só lá, mas não é só lá. Isso pode vir para cá. E já tem alguns pontos no Brasil que é semelhante lá. Tiraram os direitos da arma, ofendendo a família tradicional, impedindo a igreja de se manifestar, votando leis favoráveis ao aborto e assim por diante. Então essas características estão vindo para o Brasil e pode nos maltratar. E em breve nós seremos também essas pessoas que vão ser mortas nas ruas. Então vamos manifestar, vamos fazer algo pelo nosso Brasil. Fique com Deus, até a próxima.